Queridos e queridas, belezinha? Agora eu vou fazer dois exemplos aqui, porque um é bem fácil e o outro tem uma pegadinha, tá bom? Então, por exemplo, esse daqui, seno de x sobre x. Né? Não sei se vocês lembram, seno é quando nós estamos tentando pegar a coordenada y, né, do nosso círculo. E quando é que vai se aproximando de zero? Né? Eu vou colocar aqui já logo o gráfico, né, os valores. Né? Deixa eu só terminar de dar uma formatadinha mais bonitinha aqui. Né? Só deixar aqui alinhado. Papapá. Exibir. Vamos tirar essas linhas aqui que fica mais melhorzinho de bom para eu poder passar para vocês aqui. Ó. Se eu pegar e já colar aqui para vocês, olha só como é que fica. Seno de x por x. Qual que é o limite dele? O limite dele é 1. E aqui é positivo ou negativo, tá? Esse x pode ser tanto positivo quanto negativo. No fim das contas, acaba sendo 1. Então, este daqui, o limite dele é 1. 0 não está definido, porque afinal de contas a gente tem o x ali, qualquer número dividido por 0 não está definido. Agora, se a gente for usar o exemplo 4, né, que é o exemplo que eu queria demonstrar, que é o exemplo 4, que a fórmula é um pouco diferente, né? O limite do x tende a 0, ok? De qual fórmula? De seno de π sobre x. Né? O seno de π sobre x. Este é um pouquinho diferente. Né? Então, lembrando que em radianos, né, quando a gente está tratando de uma volta inteira, 2π é uma volta inteira. Né? Então, por exemplo, quando eu tenho se eu inserir aqui o 1, por exemplo, seno de 1 é a mesma coisa que eu ter, se eu tiver aqui o f de 1, é a mesma coisa que eu ter seno de π, que é a mesma coisa que eu ter um zero. Pois, afinal de contas, seno de π é, se eu tivesse o meu círculo unitário, minha circunferência unitária, aqui fosse meus eixos, né? Aqui meu eixo y, aqui é meu eixo x. O seno, quando ele retorna a coordenada que seria aqui em y. O meu ponto estaria exatamente aqui. Opa, perdão, porque quando roda anti-horário. Estaria aqui. E aqui é 0 no y. Beleza? Então, toda vez que eu tiver um múltiplo ímpar de π, ok? É a mesma coisa que eu ter um zero. Então, por exemplo, conforme ele vai se aproximando de zero, né, eu posso tendo múltiplos negativos. Então, por exemplo, negativos não, perdão, se aproximando de zero. Então, 1/3, por exemplo, 1/3 é menor que 1. Ele está indo ao zero. É a mesma coisa que eu ter seno de 3 vezes π. Eu acho que eu não preciso explicar por quê. E aqui eu vou ter um zero. Se eu tivesse, por exemplo, 1/5 é igual a seno de 5π, é a mesma coisa que zero. E se eu chegasse, por exemplo, 0,1, f de 0,1, ou, caso queiram continuar com a brincadeira, 1 sobre 10, é a mesma coisa que eu ter seno de quê? Perdão, seno de 10, por exemplo. Se eu tiver um seno de 10 aqui, é a mesma coisa, 10π, é a mesma coisa que também eu ter zero, porque é par. É a mesma coisa que eu ter uma volta, eu vou ter 5 voltas aqui. Beleza? É a mesma coisa. Ou eu tenho um ímpar e eu tenho par. Veja que aqui nós estamos tratando de números inteiros. No fim das contas, o múltiplo do nosso π, mesmo que se eu for colocando, por exemplo, 0,1, 1/4, se eu for colocando múltiplos inteiros aqui tendendo ao zero, o meu x tendendo ao zero, eu sempre vou ter o resultado zero. Então eu posso olhar e falar assim, beleza, o limite disso daqui também é zero, pois afinal de contas ele está tendendo a zero. O grande problema, e aqui que é a bendita da pegadinha, é que este zero ele só funciona quando nós estamos tratando de números inteiros. Quando o múltiplo do nosso π é inteiro. Lembrando que seno e cosseno são funções
cíclicas, então elas repetem o comportamento dela. Então, se eu mostrar para vocês aqui na planilha, quando eu tenho um comportamento com números reais, né? Então aqui, ó, por exemplo, veja como ele repete quase que infinitamente aqui no meio. É porque eu coloquei intervalo só de 0,02. Né? Se eu colocasse intervalos menores, quando ele estivesse se aproximando do zero, ele iria girar infinitamente. Né? Então eu teria infinitos valores. Zero não está definido. Zero está definido aqui porque eu coloquei um C erro. Né? Eu coloquei um C erro, eu poderia colocar um C erro que não retornasse valor, mas eu coloquei que o C erro voltasse zero. Né? Mas veja que se eu tivesse infinitos valores se aproximando do zero, o meu valor, o meu gráfico de seno, ele ficaria oscilando entre 1 e menos 1 infinitamente, conforme eu vou me aproximando do zero. Não conforme eu vou tendo 0,1. 0,1 é fácil. No fim das contas, eu vou ter um multiplicador, eu vou ter um múltiplo par lá. Só que se, por exemplo, eu tivesse passando um valor, f de 201, por exemplo, ou f de 408, são valores que estão tendendo a zero, mas não são zero, só que também não são números inteiros, não vai ser um múltiplo inteiro ali que vai sair bonitinho, né? Então, se eu não tiver múltiplos inteiros, nesses intervalos entre os múltiplos inteiros, o meu valor de seno ele oscila entre 1 e menos 1 infinitamente. Então, na verdade, isso daqui não é zero. Na verdade, o limite disso daqui, o limite dessa função aqui, ele não existe. Não existe. Então, é lógico que a gente está tratando, estamos falando quando o x ele tende a zero. Pode ser que se tiver algum outro valor, ele exista, o limite. Mas neste caso aqui, como você tem um comportamento muito estranho vindo de ambos os lados, eu tenho uma oscilação infinita de ambos os lados, então o limite desse valor não existe. Dessa função, com x tendendo a zero, não existe. Beleza? Espero que vocês tenham entendido que realmente existem funções ao qual o limite para determinado valor não existe, não é nem que não esteja definido, é que realmente não existe. Beleza, meus queridos e queridas? Beijos carinhosos para vocês. Não se esqueça, se gostou, curte, compartilha, assina o canal. E se gostou bastante e quer ver vídeos exclusivos, principalmente vídeos de programação, se tratando de cálculo, seja assinante do canal, ok? Beijos no bumbumzinho de vocês, até mais.